Olá, tudo bem? A partir de agora, daremos continuidade aos nossos estudos sobre saúde coletiva. Na competência 3, você irá conhecer o processo histórico das políticas de saúde no Brasil. Vamos juntos? História das políticas públicas de saúde no Brasil. Nem sempre todos os cidadãos brasileiros tiveram acesso gratuito e igualitário aos serviços de assistência à saúde. Para que isso fosse possível hoje, foram necessárias várias mudanças na forma de pensar e produzir saúde. Então, para que pudéssemos hoje ter acesso gratuito aos serviços de saúde, foram necessárias várias mudanças na forma de pensar e produzir saúde no Brasil. Tudo o que temos hoje precede a um pensamento anterior que evoluiu e agregou características de cunho político, social e econômico. Vale ressaltar que a compreensão sobre esse processo histórico é de suma relevância para que você possa compreender a situação atual de saúde no nosso país. Primeiras ações de saúde pública no Brasil. Essas primeiras ações evidenciam-se a partir da instalação da família real no Brasil em 1808. Com isso, dá-se início ao projeto de institucionalização do setor saúde no Brasil e de regulamentação da prática médica profissional. Além disso, observa-se a regulamentação dos interesses políticos e econômicos do país. Então, com a regulamentação do ensino e da prática médica no nosso país, observa-se um maior controle nas práticas populares de saúde. Além disso, nesse período, cria-se os hospitais, inicialmente com o objetivo de controle de algumas doenças que assolavam aquele período, como por exemplo a tuberculose e a hanseníase. É importante também destacar que nesse momento, a regulamentação dessa prática obedecia a uma estrutura econômica, ou seja, o país precisava evoluir economicamente e para isso era necessário ter controle sobre algumas variáveis, como por exemplo as doenças que afetavam a população. As ações de saúde desenvolvidas no Brasil colonial voltavam-se especialmente para proteção do saneamento das cidades, controle e observação das doenças e dos doentes e estudos das doenças para a adoção de medidas de controle. Então, nesse período do Brasil colônia, o nosso país dispunha de diversas riquezas e para que ele pudesse evoluir economicamente, precisava explorá-las. Então, as medidas iniciais voltavam-se para o saneamento das cidades, o controle e a observação das doenças e dos doentes e o desenvolvimento de estudos passíveis de identificação do controle das doenças que assolavam aquele período. Nesse sentido, fica evidenciado que a preocupação com a saúde da população se restringia basicamente à manutenção de um bem-estar das cidades e não especificamente no doente. Essa despreocupação com a saúde dos indivíduos fica mais evidente quando passa-se a adotar a medida de quarentena, ou seja, os trabalhadores que adoeciam eram isolados do seu contexto social durante o período de 40 dias como medida de evitar a propagação das doenças específicas daquele contexto. Nesse sentido, a medida de quarentena objetivava diretamente a manutenção da força de trabalho e não tinha objetivo específico na cura do doente. As mudanças nas ações de saúde a partir da proclamação da República. O cenário de condições desfavoráveis de saneamento e epidemias e busca por ações que contornassem esses problemas. Obras públicas de saneamento das cidades e combate de epidemias como febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Então, nesse período, observa-se o fortalecimento e a consolidação da economia da burguesia cafeeira. Entretanto, ainda existiam algumas doenças que afetavam a mão de obra de todas as etapas da produção do café. Nesse sentido, era necessário buscar outras ações que pudessem contribuir para amenizar os problemas ocorridos naquele período. Nesse sentido, inicia-se as ações de saneamento das grandes cidades. Além disso, o controle de algumas epidemias, como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. As principais medidas de combate às epidemias no Brasil República. Oswaldo Cruz instituiu a desinfecção, a notificação de casos e a atuação da polícia sanitária e implementa as campanhas de vacinação. Então, uma das funções da polícia sanitária era justamente identificar e isolar os doentes acometidos naquele período por alguma dessas epidemias. Esse isolamento, como você já sabe,
era conhecida como regime de quarentena. Nesse período de 40 dias, os sujeitos eram isolados do seu contexto social e, consequentemente, isso era uma das medidas adotadas para evitar a propagação dessas doenças naquele período. Além disso, também existiam as campanhas de vacinas. Nessas campanhas, os sujeitos tinham suas casas invadidas e recebiam doses de algo que até então era desconhecido pela população. Essa invasão gerou um movimento de instabilidade e revolta que ficou conhecida como Revolta da Vacina. É válido considerar que tanto o regime de quarentena quanto as campanhas de vacina tiveram a sua importância naquele contexto. Entretanto, alguns autores trazem essas duas medidas como uma medida autoritária e agressiva, justamente pela forma que aconteceu naquele período. A expansão comercial e as novas ações de saúde no Brasil. Em 1920, o Brasil passou a ser cobrado por melhorias nas condições de exportação dos seus produtos. Em 1923, com a criação da Lei Eloy Chaves, surgem as Caixas de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. Então, com essa expansão comercial, o nosso país passou a ser cobrado por investimentos nas áreas de exportação. Naquele período, o principal meio de transporte para essa exportação era justamente os navios. Então, começou-se a ser cobrado por melhoria de infraestrutura, tanto desses transportes quanto pela área portuária. Nesse sentido, esse mecanismo tinha o objetivo principal de evitar o transporte de doenças. Além disso, em 1923, a partir da criação da Lei Eloy Chaves, cria-se as Caixas de Aposentadorias e Pensões, as CAPs. Nas CAPs, alguns setores da indústria que eram considerados mais importantes para o desenvolvimento do país, como por exemplo a classe dos marítimos e dos ferroviários, eles passavam a contribuir e, consequentemente, tinham direito a alguns serviços de saúde, acesso a medicamento e também às aposentadorias e pensões. A expansão comercial e as novas ações de saúde no Brasil. Em 1930, duas mudanças institucionais marcaram a trajetória das políticas de saúde. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP, e do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, MTIC. Nessa fase, também são criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. Então, com os IAPs, passou-se a incluir toda uma categoria profissional, o que era um modo diferente do que previa as CAPs, já que estas incorporavam especificamente algumas empresas. Nesse sentido, é importante ressaltar também que a contribuição e os seus benefícios estavam diretamente relacionados ao valor do contribuinte, ou seja, mesmo agregando toda uma categoria profissional, existiam benefícios diferentes que variavam de acordo com a quantidade dessa contribuição. A partir de 1950, ocorreram diversas mudanças no sistema de proteção à saúde. A unificação dos IAPs e o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, e em 1970 passaram a ser incluídas no INPS as categorias que antes eram desconsideradas, como os trabalhadores rurais, os autônomos e entre outros. Com o INPS, algumas categorias que eram desconsideradas do ponto de vista de contribuição e acesso aos serviços de saúde, como por exemplo os trabalhadores rurais, eles passaram a ser inseridos nesse contexto de assistência e garantia do direito à saúde. Com esse evento, houve uma grande expansão no que diz respeito à procura aos serviços de saúde, e é nesse momento que surgem os grandes hospitais e a procura especializada dos serviços de saúde. A reforma sanitária e o Sistema Único de Saúde. Com a reforma sanitária, passou-se a discutir a saúde enquanto direito de todo cidadão, independente da contribuição ou outro critério de discriminação. Pensa-se em ações de saúde integradas em um único sistema e em gestão descentralizada e o controle social. Além disso, os reformistas buscavam a universalização do direito à saúde, a unificação dos serviços prestados e a integralidade das ações. Nesse sentido, a ideia de saúde enquanto direito de todos superava aquela visão anterior de que somente os contribuintes que teriam direito às ações e serviços de saúde. Essa perspectiva ela visava justamente mudar a situação de saúde naquele contexto, uma vez que, ao contemplar população específica contribuinte, grande parte da população ficaria sem assistência e, consequentemente, não mudaria o quadro e a situação de saúde do Brasil naquele período. Além disso, a integração de todas as ações e serviços em um único sistema pontuou a perspectiva de continuidade da assistência. No que diz respeito à descentralização da gestão,
Isso contempla justamente a ideia de corresponsabilidades entre a União, os estados e os municípios. Além disso, a participação da comunidade era evidenciada como uma forma substancial no controle dessa gestão do nosso Sistema Único de Saúde. A reforma na saúde enquanto proposta de reforma do Estado. A saúde passava a assumir um sentido mais abrangente, sendo resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde, dentre outros fatores. Portanto, a reforma do setor saúde passava por uma reforma de Estado, uma vez que contemplava diversos outros setores e condições mais gerais dessa população. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, um marco histórico. Aprovada a diretriz da universalização da saúde e do controle social efetivo. Após essa conferência, criou-se o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES. Nesse mesmo período, ocorria a discussão sobre a reforma do setor saúde e o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi finalmente aprovado. Então, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, cria-se o SUDES, o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Entretanto, nesse mesmo período, ocorriam algumas discussões que evidenciaram a necessidade da reforma no setor saúde, e é nesse contexto que surge o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Chegamos ao fim de mais uma aula, tenho certeza que você aprendeu bastante. Porém, sugiro que você possa estar revendo seu material didático para que você possa melhor conhecer como se deu os detalhes desse processo evolutivo das políticas de saúde no nosso país. Até uma próxima!